Olá pessoal, como é que vocês estão passando? Estamos iniciando mais um semestre, né, no IFPE e vamos começar nossas aulas de filosofia. Aqui no caso o curso é de Filosofia da Ciência e para ser a primeira aula de Filosofia da Ciência, nada melhor do que esse tema que vocês estão vendo aí no primeiro slide, né, na primeira apresentação. O que é a ciência? E os subtemas que iremos tratar é tipos de conhecimento e definição de ciência, tá certo? Então, ciência é um tema bem importante hoje em dia, tá certo? A gente vive um momento aí de uma pandemia muito difícil que tem deixado a situação muito complexa, né, na nossa vida, tem complicado muitas coisas. E a gente vê aí uma força na sociedade de pessoas que são negacionistas, né, negam a ciência e tal, não querem aceitar as conclusões científicas. E é bom fazer um debate filosófico, né, sobre isso, sobre o que é a ciência, por que é que a ciência é boa, por que é que a ciência é ruim, até onde vai o conhecimento científico. E tudo isso a filosofia estuda, pessoal. E é muito bom, então, esse tema, né, de filosofia da ciência, para ajudar a gente a formular, assim, interpretações mais profundas sobre a realidade que a gente vem encarando aí no dia a dia. E tudo isso tem a ver com o tema da nossa primeira aula do curso de Filosofia da Ciência, que é o que é a ciência, né? Melhor tema para iniciar o curso não tem, né? Tá começando nossas apresentações aqui. O que é a ciência? O valor das afirmações científicas. Nos dias atuais, costumamos dar muita importância a afirmações atribuídas à ciência. Vemos comerciais de produtos que alegam ter sua eficácia comprovada cientificamente, notícias online de cientistas que confirmam uma grande variedade de coisas, as coisas mais imagináveis aí, né? Você ver anúncio online falando sobre descoberta científica de dieta da nutrição lá, que emagrece em 10 dias, né? Os cientistas estão dizendo que com essa dieta nutricional você vai emagrecer em 10 dias e tal. E além de outras coisas, né? Cientistas comprovam a vida após a morte e tal. Então muita coisa é atribuída à ciência, tá certo? E além disso, além das propagandas de produtos no supermercado e de notícias online, ainda tem o fato, né, de que a maior parte do nosso percurso escolar, continuando a leitura, né, passamos a maior parte do nosso percurso escolar estudando uma grande quantidade de ciências distintas, aí sociologia, biologia, física, química. Então a gente estuda diversas ciências no ensino médio, né, na sala de aula. Nós vemos propagandas de produtos comerciais dizendo que o produto funciona porque a ciência garante, né? Emagrecedor com diet shake tal, comprovado cientificamente, diz assim, né? A gente vê propaganda na internet de notícias lá para você clicar de coisas, muitas coisas atribuídas à ciência. Então, o que é que a gente faz? O que é que isso a gente faz a gente pensar, né? O que é que a gente pensa a respeito disso? Todas as situações demonstram a importância da ciência em nossa sociedade. Mais do que isto, esses exemplos apontam o tamanho da autoridade atribuída pela maioria das pessoas à ciência. Mostra que a ciência tem uma grande autoridade, né? Por que a ciência possui tamanha importância? O que dá à ciência tanta autoridade sobre a realidade? O que é a ciência, afinal? Esse é o tema da nossa aula, tá certo? Por que é que tantas pessoas atribuem tantas coisas à ciência? Por que é que ela tem tanta importância? Por que é que ela tem tanta autoridade? Tudo isso tem a ver com a questão de saber o que é a ciência. Vamos lá. Primeiro de tudo, né, ciência é um tipo de conhecimento. Para responder essas perguntas filosóficas, iniciaremos nosso percurso pela filosofia da ciência com uma afirmação simples e uma revisão rápida. Vamos lá. A afirmação simples é: a ciência é um conhecimento. Um está grifado aí, né? Além do conhecimento, é um conhecimento. Conhecimento, esta é a revisão rápida, é uma crença justificada verdadeira. Esse é um assunto que a gente vê em Filosofia 1, tá certo? Definição de conhecimento. Em outras palavras, conhecer é acreditar em algo que é amplamente aceito como verdadeiro por motivo de suas justificativas fortes. Então, crença, que é acreditar, ser considerado verdadeiro, tá certo? Não só por você pessoalmente, mas pela sociedade em geral. E ser considerado verdadeiro por ter boas justificativas. Não é ser considerado verdadeiro porque alguém disse que é e acabou-se, mas por ter justificativas fortes, tá certo? Esta definição de conhecimento é considerada a definição clássica do assunto, também chamada de definição tripartite, que é três partes, tá certo? Tripartite significa que tem três partes. Eu tenho uma aula gravada no meu canal do YouTube sobre a definição de conhecimento. Se alguém quiser, aí depois fala comigo, eu passo o link da aula gravada, tá certo? Para refrescar a memória sobre o que é o conhecimento.
A ciência, então, seria um corpo de crenças interrelacionadas que são consideradas verdadeiras devido às justificativas que receberam. Por exemplo, aprendemos na escola que a fórmula molecular da água é H2O. Por qual motivo acreditamos nisso? Há alguma justificativa forte o suficiente para nos fazer acreditar nesta afirmação? Tá certo? Diversos experimentos científicos foram realizados com a água e confirmam que sua fórmula molecular da água, a sua fórmula molecular é H2O, né? E esses experimentos eles produzem uma evidência, essa evidência tem uma força de convencimento muito elevada, né? As pessoas se convencem muito bem quando veem o experimento. Por isso que todos passam a considerar que a fórmula molecular da água é H2O. Não é porque as pessoas entraram em um acordo, fizeram uma conspiração e disseram, vamos dizer que a fórmula molecular da água é H2O porque a gente acha legal. Foi o resultado de um experimento que levou diversas pessoas a aceitar essa crença. E por isso que é ensinado nas escolas, tá certo? Então vamos lá, continuando. Ciência e outros tipos de conhecimento. A ciência não é o único tipo de conhecimento que possuímos. Então a gente já tinha visto que a ciência é um conhecimento, né? Mas existem outros tipos de conhecimento. Cada tipo de conhecimento significa um grupo de crenças distinto que tem o quê? Tipos de justificativas diferentes, tá certo? Que possui tipos de justificações diferentes. Vejamos uma lista rápida aqui, pessoal. Não é uma lista completa, mas é uma lista rápida para a gente entender o assunto, tá certo? Primeiro tipo de conhecimento da lista é o senso comum, é o conhecimento mais básico de que dispomos. Historicamente, também o senso comum é o primeiro tipo de conhecimento que o ser humano produziu, porque ele é muito simples, né? Então, na época lá da pré-história, né? Da pré-escrita, nos períodos mais antigos que a gente consegue perceber da humanidade, já existia o senso comum, tá certo? Ele é muito simples. O que é o senso comum? É um conhecimento que é o quê? Formado por nossas experiências sensoriais mais corriqueiras, experiências sensoriais mais corriqueiras. E frequentemente utilizamos simplesmente para viver e agir no mundo real, o que o justifica, né? Qual é a justificativa do senso comum? É que as coisas funcionam assim. Como é que eu sei andar no corredor, abrir uma porta, ou então abrir uma geladeira, pegar uma comida lá, esquentar no micro-ondas e comer? Tudo isso envolve conhecimento. Conhecimento do que é a geladeira, conhecimento do que é o micro-ondas, conhecimento de que a gente bota a comida na geladeira para preservar, a gente bota a comida no micro-ondas para esquentar. Só que são conhecimentos que não são científicos, né? São muito simples, muito básicos para serem científicos, tá certo? Então a gente simplesmente utiliza o conhecimento do senso comum frequentemente só para viver, se deslocar no mundo, interagir, tomar decisões, fazer escolhas, tá certo? Vamos lá. A teologia, que é o conhecimento religioso, está ligado às cerimônias, práticas e textos sagrados que cremos, né? As religiões que a gente pratica. É geralmente justificado pelos dogmas religiosos que lhe servem de base. O que é um dogma, professor? Dogma é uma verdade especial que está acima do questionamento, tá certo? Então as religiões, todas elas possuem dogmas. Dogmas são essas verdades especiais. E o dogma justifica as práticas da teologia, a interpretação dos textos sagrados, a prática, né, das cerimônias, os rituais sagrados, tá certo? Tudo isso também é um conhecimento que não é o senso comum, mas também não é científico, tá certo? É um conhecimento assim, teológico, ligado à religião, ligado ao divino, ao sobrenatural, nessa instância superior que está além da natureza e que a gente acredita, que a gente se sente conectado a isso, tá certo? 3. Filosofia é ainda um outro tipo diferente de conhecimento. Veja quantos tem, né? Menos prático que o senso comum, filosofia é menos prático que o senso comum, né? E menos relacionado a dogmas que a teologia. Filosofia tenta evitar os dogmas. A filosofia se caracteriza pelo questionamento racional, radical e sistemático de diversos temas da existência humana, tá certo? Então essa que é a filosofia, pensar racionalmente de maneira radical e sistemática sobre o que é que a gente vê, né, sobre a nossa existência, sobre o que significa existir. Suas justificações são geralmente argumentos que possuem uma forma lógica válida e uma força de convencimento por via da razão. Então a filosofia justifica suas crenças, justifica como? Através da utilização de argumentos que tem um princípio lógico, né? Não pode ser argumento de qualquer jeito, não pode ser achismo, e um apelo à racionalidade dos argumentos, e não às emoções, à razão, tá certo? 4. O quarto tipo de conhecimento é, obviamente, a ciência, né? A aula de filosofia da ciência tinha que ter ciência na lista, claro, né? O que separa a ciência destes outros tipos de conhecimento é principalmente seu método experimental. Isso vai ser muito importante nessa aula, tá certo?
Também se destaca pela utilização de um vocabulário sem ambiguidades e o emprego da matemática e de mensurações cuidadosas para alcançar um nível de precisão sem comparação. Então, o mais importante de tudo isso que está escrito aí é que a ciência utiliza esse tal desse método experimental, que só tem nela, né? Só a ciência utiliza esse método, tá certo? Continuando, ciência e senso comum, comparando dois conhecimentos. Vamos lá. Seria proveitoso realizar uma comparação mais detalhada entre dois tipos de conhecimento. Quais são as diferenças entre ciência e senso comum? Por quê, professor? Estes dois conhecimentos são empíricos, isso significa que utilizam informações captadas pelos sentidos. Pessoal, empírico é isso, tá certo? Parte de informações que vêm dos sentidos. E por isto, algumas pessoas poderiam os confundir os dois, tá certo? Porém, estes tipos de conhecimento são muito distintos. Enquanto que o senso comum é um conhecimento primitivo e irrefletido, ou seja, você não pensa sobre ele, você só acredita, porque é o que os seus sentidos lhe diz, né? Formulado imediatamente através das nossas experiências no mundo. Note que é imediatamente significa não tem intermediários, né? Você tem uma experiência, você já formula um conhecimento de senso comum imediatamente. O conhecimento científico, por outro lado, é o quê? Organizado. As experiências sensoriais também são importantes. A ciência usa as experiências sensoriais, os dados dos sentidos, tá certo? Mas no caso da ciência, estas experiências são controladas e mensuradas em experimentos cuidadosamente planejados. Então não é assim, você vê uma coisa e acredita. É todo um contexto, né? O experimento ele envolve um controle, envolve uma seleção de dados que vão ser estudados, envolve um método de mensuração planejado para mensurar corretamente o experimento que está sendo feito, tá certo? Então é muito mais detalhado e é um tipo de conhecimento muito mais sofisticado do que o senso comum, obviamente, tá certo, pessoal? Ciência e senso comum, continuando, né? As características de cada um. Por isto, vamos ver algumas diferenças entre as características destes conhecimentos em uma tabela. Então, o senso comum. Vamos lá, vamos explicar essa tabela. Certo? A gente tem aí senso comum de um lado, ciência do outro. A gente diz aí que o conhecimento do senso comum é fragmentário. Por que fragmentário, professor? Por causa do seguinte: no senso comum, cada fenômeno é entendido como sendo separado dos outros, tá certo? Se você percebe que quando um carro dirige muito na rua, o seu pneu fica desgastado, você desgasta a borracha do pneu. Parabéns, mas isso é entendido de uma maneira fragmentada, você só entende que isso é o desgaste do pneu. Por outro lado, a mesma lei da ciência que explica o desgaste do pneu também explica por que, é que o ser humano consegue caminhar na superfície da Terra. Por que, que o ser humano consegue caminhar? Por causa do atrito. O atrito entre o pé e o solo, né? O pé e o solo. O mesmo atrito que faz você andar para frente quando você caminha é o que faz o pneu do carro se desgastar. Então, enquanto o senso comum compreende cada coisa como sendo cada coisa separada, sem conexões entre as experiências diferentes, entende cada experiência como sendo só ela e sem ter nada a ver com a experiência que está do lado, a ciência procura teorias unificadoras, por isso que a ciência é unificadora, tá certo? É um conhecimento unificador. E ele percebe, por exemplo, que a explicação do atrito serve para explicar diversas coisas diferentes. Como o ser humano caminha, como é que ele anda na superfície da Terra, por que, é que os pneus se desgastam, por que, é que a sola do sapato se desgasta, entre outras coisas mais, né? Por que, é que se você esfregar um graveto lá na madeira, você cria fumaça, fogo, tá certo? Por causa do atrito. Vocês já viram aquilo ali no filme lá, o pessoal acendendo fogueira assim, com um graveto na madeira, girando o graveto nas mãos? É por causa do atrito que isso funciona. Continuando, o senso comum ele é mais subjetivo, enquanto que a ciência é mais objetiva. Por quê, professor? Por causa do seguinte, pessoal. O senso comum ele é uma coleção de experiências, de percepções de experiências. Então, cada pessoa acaba formando sua interpretação daquilo que ela está vivendo. Né? Você testemunha uma coisa acontecendo, e você pergunta a pessoa, e aí, o que é que você viu? Aí o cara diz, eu vi uma coisa, sei lá, achei legal, ou então achei bom, ou então dá uma interpretação que só ele viu daquilo. Enquanto que a ciência não, a ciência também não é assim, não, pessoal? Não. A ciência, ela tende a ser mais objetiva. Como ela controla e prepara o seu experimento cuidadosamente, a ciência seleciona daquela experiência que ela está tendo apenas o que pode ser reproduzido por pessoas diferentes. Então, pessoas diferentes vão estar observando os mesmos detalhes do experimento e por isso vão poder concordar com
consequência que se alcançar, uma consequência comum, uma conclusão comum, vai poder ser alcançada pelo fato da ciência controlar o que vai ser observado e o que não vai ser observado, tá certo? E o foco da ciência, claro, é no aspecto da experiência que pode ser reproduzido e repetido. Então não importa para a ciência se um cientista achou o experimento interessante, ou se ele achou o experimento legal, ou se ele achou o experimento bacana, ou se lembrou para o cientista uma experiência que ele teve na infância. Nada disso pode ser observado por pessoas diferentes. A sensação de ser legal ou ser da infância, entendeu? Isso não pode ser reproduzido, mas os aspectos do experimento que podem ser reproduzidos vão ser reproduzidos no método científico, tá certo? E os cientistas vão procurar observar os mesmos aspectos. Mais uma diferença entre o senso comum e a ciência. O senso comum ele tem uma linguagem ambígua, ou seja, as palavras são utilizadas de maneira descuidada, né, sem ter uma definição para cada palavra, enquanto que a ciência possui uma linguagem rigorosa, um conhecimento rigoroso. Rigor significa que eles evitam as ambiguidades da linguagem, procuram definir, né, cada palavra, o que é que ela significa, antes de utilizá-la nas suas teorias, tá certo? Então a linguagem é utilizada de uma maneira diferente também no senso comum e na ciência. Resumindo tudo isso que eu falei, vamos ver esse parágrafo aí. Isso significa que enquanto o senso comum nos dá uma visão dos fenômenos da natureza fragmentada, né, fenômenos naturais, uma visão fragmentada dos fenômenos naturais, propenso a interpretações pessoais subjetivas e com uma linguagem ambígua, a ciência apresenta uma situação diametralmente oposta. A visão da ciência é unificadora, ou seja, associa explicações de fenômenos diferentes com teorias únicas, uma teoria só para vários fenômenos diferentes, tá certo? A ciência é mais objetiva, ou seja, foca nos aspectos das experiências que podem ser reproduzidos por pessoas diferentes. E a ciência possui uma linguagem muito mais rigorosa, já que procura ao máximo eliminar as ambiguidades linguísticas, né? As ambiguidades linguísticas de suas formulações. Então, concluindo a aula de hoje, o último slide, né? Várias características podem ser atribuídas à ciência. Sua linguagem precisa, sua utilização de operações matemáticas, a ciência usa muita matemática, sua claridade, sua objetividade, tá certo? Até mesmo sua falibilidade. A ciência, o que significa essa falibilidade? A ciência está sempre aberta a rever e mudar suas teorias. Todas essas características são consequências do seu método. Qual é o método, professor? O método experimental. Demorou para aparecer, né, pessoal? Qual é o método da ciência? O método experimental, tá certo? É este que garante à ciência todos os benefícios que ela possui como conhecimento e, consequentemente, a autoridade e o prestígio que recebe na sociedade atual. Tem uns erros de digitação, né, pessoal, nesse último slide. O professor estava com pressa para acabar e cometeu uns equívocos aí, né? Isso significa que podemos definir a ciência através do seu método. A ciência é a forma de conhecimento que se desenvolve pelo emprego do método experimental. Mesmo considerando que ciências distintas utilizarão métodos diferentes, cada um deles será uma aplicação da mesma ideia do método experimental a diferentes objetos. Então, existe uma diferença entre o método da física e o método da biologia? Existe. Então quer dizer que a física usa o método experimental e a biologia usa o método biológico? Não, na verdade, ciências diferentes utilizam versões diferentes do método experimental. E é desse método experimental que a ciência tira sua segurança, sua precisão, tá certo? Sua claridade, objetividade, até a falibilidade que eu tinha colocado ali, tá certo? No primeiro parágrafo. Tudo isso flui do fato de que a ciência se define como sendo o conhecimento experimental, o conhecimento do método experimental. Beleza, pessoal? Isso encerra a nossa primeira aula. Eu acho que foi bom, né, de conteúdo para a primeira aula. Só que não acabamos ainda essa questão. Na próxima aula a gente vai continuar falando desse método experimental e vamos tratar de questões filosóficas talvez até mais profundas, como por exemplo, o que é que significa um método? O que é que significa um método? Isso é uma questão filosófica, tá certo, pessoal? E vamos falar também como é o método experimental e tal, mas isso é assunto da nossa próxima aula. Espero que todos fiquem bem, que se cuidem, porque a pandemia está com força aí, tá certo? Está adoecendo muita gente, estão adoecendo aí, situações calamitosas estão acontecendo. Então se cuidem e a gente se encontra aí nos nossos encontros online, tá certo? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!